A gente sabe que tem um grupo aí de oposição que vem se manifestando contra, inclusive a aprovação dos vereadores na época, mas eu queria fazer também uma volta ao tempo. Vocês recebem muito ofício de falta de água ainda nas localidades, Ah, comparado com o passado, no tempo do SAAI? ô Léo, no início a gente recebia várias reclamações, até porque Certo. a empresa estava se adaptando, mas hoje em termos de falta de água a gente é muito Diminuiu. pouco, diminuiu. Inclusive, Léo, eu estou montando agora em 2024 uma ouvidoria dentro da Câmara, para a gente ouvir, porque assim, as pessoas podem até não estar tendo conhecimento mais, Léo, assim, de como a quem recorrer, porque às vezes recorre à Verde Lagoa, eles passam uma informação equivocada, entendeu? Mas assim, eu estou colocando uma Claro. ouvidoria na Câmara para a gente ouvir, eh, ouvir a população, ouvir de uma forma mais próxima à população, mais do que a gente sempre está, essa ligação entre o poder legislativo e o povo. Mas assim, Léo, eu não, falando de reclamações em termos de falta de água, diminuiu muito, muito, não tem essa reclamação mais. O que a população reclama também o que nós do Poder Legislativo estamos reclamando, é a forma como ela está trabalhando. Vou dar um exemplo. Se Pode ficar à você vontade. passar em vários bairros aqui, eles estão fazendo uma tubulação nova, colocando encanação, mas está destruindo aquilo que o Poder Executivo fez. E segunda-feira, na próxima segunda, essa não, que é feriado, devido à virada do ano, mas na próxima segunda eu irei enviar um ofício solicitando, Léo, que ele conserte o calçamento, que a gente vai fiscalizar a obra, e além disso, Léo, para eles passar um caminhão-pipa daquele para lavar, porque tem lugares aí que você passa aí que você não sabe nem se é calçamento, se não é calçamento mais. Isso é um ofício que eu irei enviar junto com o meu nobres pares para a Verde Lagoa, para a gente ter esse controle, porque como eu falei, a gente é um fiscalizador do município. E a gente, nosso papel é esse. E a gente cobra, a gente vem cobrando a Verde Lagoa. E eu acho que através dessas cobranças que nós temos, que o Poder Executivo tem, que o Ministério Público tem, eu acho que as coisas estão melhorando, estão ajustando. Tem esse aumento da taxa da tarifa, que você sabe que está um absurdo, mas a gente está, inclusive na última A teve uma audiência audiência pública. pública realizada pelo Ministério Público. Eu até falei que era falácia naquele momento, o que a Verde Lagoa estava falando e o que algumas pessoas estavam falando, porque a gente é contra, Léo, a gente somos de família simples, o mandato ninguém sabe o que vai acontecer no Sim, sim. futuro. A gente sabe que a União dos Palmares está acima de tudo, até porque é a cidade que nós amamos. Isso, vereador, só, desculpe interromper, mas só para atualizar em relação a esses reparos, né, dos investimentos que eles estão fazendo, eu recebi algumas imagens essa semana, inclusive de pessoas do próprio município, da gestão municipal, que eles já deram início, na verdade, a esse trabalho de reparação. Mas ainda assim eu acho muito importante, Não, mas né, essa cobrança da Câmara até passo. para agilizar, não A é isso? gente passa observando tudo, Léo, até porque, como eu falei, nós somos de união. De segunda a domingo nós estamos aqui na cidade. Hoje eu passei na Juvenal Mendonça ali, próximo ali à Escola Domingos de Certo. Pina, eu vi que eles estavam fazendo um reparo. Mas eu quero que eles façam o reparo e deixem a cidade limpa, como a cidade estava limpa. Você pode olhar alguns lugares, eles Sim, estão sim. fazendo o reparo, mas estão deixando, a gente não sabe se é limpo, se é mato, se é asfalto, se é calçamento, ou se é terreno, ninguém sabe se é Sim, barro, não sim. sabe o que é. É por isso que nós temos, na próxima, nesses 15 dias, quando começar as sessões, a gente vai enviar um ofício para que ele deixe a rua do jeito que estava, limpa e organizada. Mas, vereador, só voltando também ao assunto, porque eu trouxe essa questão do comparativo, né? Do que era o serviço antes, no tempo que era executado pela autarquia SAAI, para agora, para a concessionária Verde Alagoas do setor privado. Porque com certeza houve um embasamento para vocês, vereadores, chegar a um consenso e fazer essa aprovação na época, não foi isso? Até porque as reclamações no tempo do SAAI eram constantes, né? Localidades que ficavam semanas sem o serviço de abastecimento de água. Então, com esses investimentos que a gente acabou de citar, eles de certa forma, vocês observam hoje, andando pela cidade, conversando com as pessoas, recebendo de forma oficial também o feedback das pessoas, que esse serviço ele melhorou, apesar de tudo, e justificou a decisão que vocês tomaram na época de aprovar? Ô Léo, mas de aprovar. Eu falo na época de aprovar a concessão. Não, Léo, a concessão não passou pela Câmara de Vereadores. A gente não fez parte dessa concessão, até porque é uma lei federal. O que veio Certo. para a Câmara foi um projeto de lei para que a gente, sobre a extinção do SAI, porque o SAI Certo, já não existia certo. mais, porque já tinha realizado a concessão,
e também para a adesão do PDV. Só foi esses dois projetos Certo, que vieram pra para a ficar Câmara. claro, Mas a professor. concessão não passou pela Câmara de Vereadores, isso é fato. Inclusive, a gente não participou nem das reuniões, porque é uma lei federal, e lei federal a gente não tem esse poder sobre a Entendi. lei federal. Por isso, porque assim, Léo, se fosse uma concessão realizada pela Câmara, eu tenho certeza que a Câmara não aprovaria. Mas, infelizmente, como tinha um bloco, o prefeito foi praticamente obrigado a fazer essa concessão, porque Outros municípios todos os fizeram municípios também, não foi fizeram, isso? Não e foi assim, exclusividade e de não foi uma União? exclusividade de União. Esses municípios que não fizeram vão ter que fazer, e aqueles que não fizeram, Léo, que são o mínimo possível dos municípios, eu acredito que são 20 municípios que não fizeram, eles lá na frente eles vão ter que fazer, ou senão vão ter que mostrar que tem recurso para fazer um investimento na cidade. Até É uma lei porque existe federal. um prazo legal, né, do Porque marco de saneamento. Quem leu o marco regulatório de saneamento básico, até 2033 ele tem que ter 98% de água potável e 90%, 92% de saneamento básico. União, se você fizesse um investimento, mesmo União tendo 60% de saneamento, da época o prefeito que eu tinha deixado, mas o investimento era muito alto, tem que trocar praticamente todas as tubulações da cidade. Aí por isso, o município não tinha como não participar desse bloco, porque se não participasse, o município teria que mostrar o recurso e não tinha recurso. Você sabe que o SAI estava praticamente destruído. Sim, defasado a nossa ETA, não é isso? Isso aí, Léo. Então, só para ficar claro, né, houve toda essa interligação com o poder executivo e como o próprio vereador explica, os municípios tiveram que aderir, né, até porque tinham que comprovar esse investimento, que era altíssimo, inclusive, o investimento estrutural, para conseguir fazer a duplicação da ETA e conseguir melhorar o abastecimento de água para toda a cidade, não é isso? É verdade, Léo. Assim, eles estão trocando as tubulações, colocando o saneamento em rua que não tinha saneamento. Mas entenda bem, Léo, ainda tem um agravante aí, que que o SAI não teria condições. Se romper essa ETA lá, o SAI não tinha condições de fazer. Seria um prejuízo Seria maior. um prejuízo. E eles vão ter que fazer outra ETA, porque logo essa ETA, Léo, como você falou, não, a gente não está tendo reclamação de falta de água, óbvio. Mas se der uma seca, Léo, a gente sabe, não, essa é a realidade. Sim, sim. Porque a ETA é muito pequena, a população aumentou. Um hospital daquilo ali, imagina quanto ele não consome de água. É por isso que eles têm que fazer, e já é estudo, que a gente já teve uma conversa lá atrás, e já é estudo eles ampliar a ETA, porque se ele não ampliar, lá na frente pode ter um colapso aqui de falta de água. Até porque eles têm uma obrigação legal, né, vereador, de fazer. Tem um prazo, inclusive, para deixar isso 100%. Tem um prazo, até 2033... Eu acredito que até 2033 ele tem que deixar pronta. Que eu acho que é até importante a gente deixar isso claro para a população, que eles têm esse prazo legal para fazer todos esses investimentos. Eles não estão fazendo esses investimentos porque é uma empresa que quer investir. Eles têm essa obrigação no momento que eles assinaram, né, o contrato com o município. Está no contrato da concessão, está no contrato que eles realizaram através do bloco, né, que tem os municípios, né, são 22 municípios, não se lembro bem se são 22 na Zona da Mata, mas está nesse contrato. E eles têm que, até 2033, ele tem que deixar a cidade pronta, 98% de água potável e 95% aproximadamente de saneamento básico em toda a cidade. Presidente, então ainda falando nesse assunto, eu estava acompanhando ontem nas redes sociais que o senhor, junto com o prefeito Kio, junto com a primeira-dama Gabriela, vocês deram início aí à entrega de algumas caixas d'água para pessoas de baixa renda. Eu queria que o senhor aproveitasse o espaço para explicar como é que funciona esse projeto. Léo, assim, eu fico feliz, Léo, quando a gente encaminha um projeto do Poder Legislativo, o prefeito sanciona e coloca em prática. Isso é importante, porque mostra que temos essa parceria entre os dois poderes. Eu fiz um projeto, foi aprovado pela Câmara de Vereadores, onde a gente doar a caixa d'água às pessoas de baixa renda. É um trabalho que é realizado pela Secretaria de Assistência Social, porque ela tem os CRAs, e os CRAs faz o levantamento se realmente aquela pessoa não tem condições de comprar uma caixa d'água. Se você pegar um drone aqui na cidade, e colocar nesses bairros mais simples, você vê que não tem, a maioria das casas não tem caixa d'água. E quando falta água no município, a dificuldade é muito grande, porque esse pessoal, se faltar água,
um dia até 2 dias imagina só, a pessoa sem uma caixa d'água. E hoje, você tendo uma caixa d'água, você já tem um reservatório que até a água começar a voltar novamente e atender a toda a população, principalmente essas casas que não tem caixa d'água. É um projeto importante, onde foi aprovado, sancionado, e o prefeito ontem já fez esse trabalho de doação junto com a Secretaria de Assistência Social, que faz um belíssimo trabalho. A secretária, a gente não pode tirar o mérito da secretária do trabalho que vem fazendo, que é um trabalho que é parabenizado não só pela Câmara de Vereadores, mas por toda a população. E a gente tem essa parceria, como eu falei, poderes independentes, mas harmônico. Essa harmonia que faz as coisas acontecer em união. Dos projetos, requerimento, ofício que é enviado pelo aquele poder legislativo, eles são atendidos. E são inúmeros projetos de lei que são enviados, que são atendidos e de imediato é colocado em prática. Vê a importância que o poder legislativo está fazendo em parceria com o poder executivo. Então, vereador, o senhor falou aí dessa importância, né, dos projetos serem, não só ser aprovado, que não basta ser aprovado, mas ter essa execução quase imediata por parte do Poder Executivo, do prefeito Quio, do vice-prefeito Júnior Menezes. E a gente observa também, ainda nessa questão de defesa da população, né, em relação ao abastecimento da água, que a gente tem esse trabalho integrado, né, Poder Legislativo, Poder Executivo. Inclusive eu acompanhei na audiência pública que também vai haver uma mobilização para inserir mais pessoas na tarifa social, e o Poder Legislativo vai participar também, né? Isso vai acompanhar de perto essa mobilização. É verdade. Na última audiência pública, isso foi enfatizado que, junto até o procurador do município, que a gente vai fazer um trabalho para chamar, convocar essas pessoas, orientar essas pessoas de baixa renda para ele ter um desconto, porque assim, tem coisas, Léo, que às vezes a população não tem conhecimento, e a gente tem que lutar até principalmente aquelas pessoas de baixa renda que não têm condições. Isso mostra, Léo, a parceria que nós temos entre os dois poderes, E assim, mais uma vez, união só tem a ganhar, e as ações estão acontecendo. Você sabe que, como você mesmo falou, eu tenho muito trabalho realizado aqui em União, muitas ações estão sendo realizadas, e você sabe que eu abracei, já mudando um assunto, que eu abracei da causa da pessoa com deficiência, até porque, como pai e como pai atípico e como representante do Poder Legislativo, eu venho fazendo um trabalho muito amplo, e muitas coisas já estão acontecendo e muitas estão para acontecer em 2024. E assim, Léo, isso para mim é um orgulho de estar como vereador e saber que eu estou fazendo um papel, aquele que a população espera, um papel importante, principalmente dessas pessoas que mais precisam, as pessoas com deficiência que nunca foram assistidas da forma que estão sendo assistidas, nunca foram observadas da forma que estão observadas. E a gente, assim, Léo, isso mostra a união que nós temos os dois poderes. Eu posso citar aqui, são várias ações, se você me permitir. Eu sei que você tem várias perguntas para fazer, mas pode ficar à vontade. Nós, Léo, conseguimos, através do Poder Legislativo, a gente conseguiu um neuropediatra, Léo. Hoje a gente atende mais de 50, 60 pais de família que tem filho com deficiência hoje na Casa da Mulher. Um neuropediatra, a gente foi uma solicitação que eu fiz ao prefeito Quio, e eu vi a dificuldade de muitas mães, Léo, ter que sair de União dos Palmares para ir a Maceió e pagando uma consulta muito cara, que era uma consulta de 600, 700 reais, dependendo do neuro. E esse neuro, Léo, ele tem um papel muito importante, que é onde ele dá o diagnóstico, ele encaminha para as terapias e prescreve as medicações das nossas crianças, que antigamente, Léo, eu vejo que muitas crianças não tinham o diagnóstico se era autista, se não era autista, se tinha alguma deficiência mental, e hoje tem, Léo. Isso é de extrema importância. E esse diagnóstico precoce, ele ajuda muito, né, no desenvolvimento dessa criança. Verdade, Léo. A gente enviou o projeto de lei também, Léo, para capacitar todos os profissionais de apoio da Secretaria de Educação, principalmente os profissionais de apoio que cuidam das nossas crianças com deficiência. Eu encaminhei um projeto também importante, Léo, onde um requerimento, aliás, para reformar o centro de reabilitação onde foi reformado. A gente encaminhou um projeto para todas as escolas acima de 200 habitantes, ela ter um neuropediatra e uma assistente social. Você vê, Léo, que são muitos avanços que vêm acontecendo, principalmente para essas pessoas mais necessitadas. E assim, Léo, eu como pai e como vereador não poderia me empenhar exclusivamente a essa causa. Você sabe que eu me envolvo em todas as áreas, mas é uma causa que eu tenho um olhar totalmente diferente, porque eu sei o que as mães passam, eu sei o que os pais passam,
e eu sei que as pessoas que estão ali ao lado sentem também, a toda a população ela sente. E agora mesmo eu tenho mais 2 projetos para encaminhar assim que voltar às atividades, porque 2 semanas, o Natal foi na segunda e o Ano Novo na segunda, mas quando voltar às atividades eu tenho mais 2 projetos de lei que vai beneficiar não só a pessoa com deficiência, mas os pais também, Léo. Isso é uma preocupação, com todo respeito aos demais, eu acho que é histórico, isso nunca aconteceu em União dos Palmares.